Histórias do Caminho, Manuel Viana de Carvalho. Segundo o venerando mensageiro da paz, e mensageiro do amor, nosso estimado irmão Divaldo Pereira Franco, Manuel Viana de Carvalho esteve na crucificação de Jesus, certamente foi tocado pelo olhar compassivo do Mestre amado mesmo diante da dor e da ignomínia do madeiro infame. A todos que os olhos do Mestre inolvidável alcançava era semeada uma nova mensagem que somente o verdadeiro amor pode envolver o ser, assim foi com Simão o Cireneu, com Verônica, com Longinus, e tantos outros que ao toque do meigo olhar da luz do mundo mudaram para todo sempre seus pendores e passaram a amar a humanidade como ele nos ama, passaram a atuar nas lides de amor até o extermínio do próprio corpo para que a mensagem de Jesus chegasse a todos os corações. Assim é esse espírito notável, Manuel Viana de Carvalho, que também esteve nos períodos das cruzadas, depois sua missão junto ao Espiritismo no Brasil. Como um dos mais eloquentes divulgadores da terceira revelação no Brasil, um homem que mais do que falar do Evangelho de Jesus através do Espiritismo, viveu dentro das órbitas da doutrina dos Espíritos como um gigante. As Cruzadas e o fim da Idade Média. As primeiras Cruzadas. Reportando-nos ao século XI, as Cruzadas nos merecem especial referência, dados os seus movimentos, característicos da época. Desde Constantino que os lugares santos da Palestina haviam adquirido considerável importância para a Europa Ocidental. Milhares de peregrinos visitavam anualmente a paisagem triste de Jerusalém, identificando os caminhos da paixão de Jesus, ou os traços da vida dos apóstolos. Enquanto dominavam na região os árabes de Bagdá ou do Egito, as correntes do turismo católico podiam buscar, sem receio, as paragens sagradas, mas a Jerusalém do século XI havia caído sob o poder dos turcos, que não mais toleraram a presença dos cristãos, expulsando-os dali com a máxima crueldade. Semelhantes medidas provocam os protestos de todo o mundo católico do Ocidente. No fim do referido século, preparam-se as primeiras cruzadas em busca da vitória contra o infiel. A primeira expedição que saiu dos centros mais civilizados, sob o comando de Pedro, o eremita, não chegou a ausentar-se da Europa, dispersada que foi pelos búlgaros e húngaros. Todavia, em 1096, Godofredo de Bouillon com seus irmãos e Tancredo de Siracusa e outros chefes, depois de se reunirem em Constantinopla, demandaram Niceia, com um exército de 500.000 homens. Depois da presa de Niceia, apoderaram-se de Antioquia, penetrando em Jerusalém com a palma do triunfo. Ali quiseram presentear Godofredo de Bouillon com a coroa de rei, mas o duque da Baixa Lorena parecia rever o vulto luminoso do Senhor do mundo, cuja fronte fora aureolada com a coroa de espinhos, e considerou sacrilégio colocarem-lhe nas mãos um cetro de ouro, quando Cristo tivera, tão somente, nas mãos augustas e compassivas, uma cana ignominiosa. Depois de muita relutância, aceitou apenas o título de a defensor do Santo Sepulcro, organizando-se logo em seguida as ordens religiosas de caráter exclusivamente militar, como a dos templários e a dos hospitalários. Os turcos, porém, não descansaram. Depois de muitas lutas, apossaram-se de Edessa, obrigando o Papa Eugênio III a providenciar a Segunda Cruzada, que, chefiada por Luís VII da França e Conrado III da Alemanha, teve os mais desastrosos efeitos. Fim das Cruzadas. Em fins do século XII Jerusalém cai em poder de Saladino. Os príncipes cristãos do Ocidente preparam-se para a Terceira Cruzada, assinalando-se as vitórias de São João de Acre. As lutas no Oriente sucederam-se anos a fio como furacões periódicos e devastadores. A Palestina possuía, até então, os seus recantos maravilhosos de verdura abundante. A Galiléia era um vasto jardim, cheio de perfume e de flores. Mas tantos foram os embates dos exércitos inimigos, tantas as lutas de extermínio e de ambição, que a própria natureza pareceu maldizer para sempre os lugares que mereciam o amor e o carinho dos homens. As últimas cruzadas foram dirigidas por Luís IX, o rei santo de França que, depois da tomada de Damieta, caiu em poder dos inimigos, pagando fabuloso resgate e vindo a desprender-se da vida terrestre em 1270, defronte de Tunis, vitimado pela peste. Os mensageiros de Jesus, que de todos os acontecimentos sabem extrair os fatores da evolução humana para o bem, buscam aproveitar a utilidade desses acontecimentos dolorosos. Foi por essa razão que as cruzadas, não obstante o seu caráter anticristão,
fizeram-se acompanhar de alguns benefícios de ordem econômica e social para todos os povos. Na Europa sua influência foi regeneradora, enfraquecendo a tirania dos senhores feudais e renovando a solução dos problemas da propriedade, conjurando muitas lutas isoladas. Além disso, os seus movimentos intensificaram, sobremaneira, as relações do Ocidente com o Oriente, apenas paralisadas mais tarde, em vista da ferocidade dos turcos e dos invasores mongóis. O esforço dos emissários do Cristo. No infinito, reúnem-se os emissários do Divino Mestre, em assembleias numerosas, sob a égide do seu pensamento misericordioso, organizando novos trabalhos para a evolução geral de todos os povos do planeta. Lamentam a inabilidade de muitos missionários do bem e do amor, que, partindo dos espaços, saturados dos melhores e mais santos propósitos, experimentam no orbe a traição das próprias forças, influenciados pela imperfeição rude do meio a que foram conduzidos. Muitos deles se deixavam deslumbrar pelas riquezas efêmeras, mergulhando no oceano das vaidades dominadoras, estacionando nos caminhos evolutivos, e outros, como Luís IX, de França, excediam-se no poder e na autoridade, cometendo atos de quase selvageria, cumprindo os seus sagrados deveres espirituais com poucos benefícios e amplos prejuízos gerais para as criaturas. Mas, compelidas pelas leis do amor que regem o universo, essas entidades compassivas jamais negaram do alto o seu desvelado concurso a favor do progresso dos povos, procurando aperfeiçoar as almas e guiando os missionários do Cristo através dos mais espinhosos caminhos. Pobreza intelectual. No século XIII estava definitivamente instalado o governo real, desaparecendo as mais fortes expressões do feudalismo. Cada região europeia tratava de concatenar todos os elementos precisos à organização de sua unidade política, mas a verdade é que os meios escassos de instrução não permitiam uma existência intelectual mais avançada. Os estados que se levantavam, organizavam as suas construções à sombra da Igreja, que tinha interesse em não dilatar os domínios da educação individual, receosa de interpretações que não fossem propriamente dela. Os pergaminhos custavam verdadeiras fortunas e o livro era dificilmente encontrado. Até o século XII as escolas estavam circunscritas ao ambiente dos mosteiros, onde muitos padres se ocupavam de avivar a letra dos manuscritos mais antigos, produzindo outros para a posteridade. A ciência, cuja linha ascensional guarda o seu ponto de princípio na curiosidade ou na dúvida, bem como a filosofia, que se constitui das mais altas indagações espirituais, estavam totalmente escravizadas à teologia, então senhora absoluta de todas as atividades do homem, com poderes de vida e morte sobre as criaturas, considerando-se os direitos absurdos do Tribunal da Inquisição, depois do século XIII, quando, sob a inspiração do alto, já se haviam fundado universidades importantes como as de Paris e de Bolonha, que serviram de modelo às de Oxford, Coimbra e Salamanca. Renascimento. A esse tempo opera-se um verdadeiro renascimento na vida intelectual dos povos mais evolvidos do mundo europeu. A universidade se constituía de 4 faculdades: teologia, medicina, direito e artes, reunindo milhares de inteligências ávidas de ensino, que seriam os grandes elementos de preparação do porvir. Rogério Bacon, franciscano inglês, notável por seus estudos e iniciativas, é um dos pontos culminantes dessa renascença espiritual. A Igreja, contudo, proibindo o exame e a livre opinião, prejudicou esse surto evolutivo, máxime no capítulo da medicina, que, desprezando a observação atenta de todos os fatos, se entregou à magia, com sérios prejuízos para as coletividades. Favorecida pela necessidade dos panoramas imponentes do culto externo da religião e pela fortuna particular, a arquitetura foi a mais cultivada de todas as artes, em vista das grandes e numerosas construções então em voga. Com a influência indireta dos guias espirituais dos vários agrupamentos de povos consolidam-se as expressões linguísticas de cada país, formando-se as grandes tradições literárias de cada região. Transmigração de povos. É então que inúmeros mensageiros de Jesus, sob a sua orientação, iniciam largo trabalho de associação dos espíritos, de acordo com as tendências e afinidades, a fim de formarem as nações do futuro, com a sua personalidade coletiva. A cada uma dessas nacionalidades seria acometida determinada missão no concerto dos povos futuros, segundo as determinações sábias do Cristo, erguendo-se as bases de um mundo novo, depois de tantos e tão continuados desastres da fraqueza humana.
Constroem-se os alicerces dos grandes países como a Inglaterra, que, em 1258, organiza os Estatutos de Oxford, limitando os poderes de Henrique III, e em 1265 erige a Câmara dos Comuns, onde a burguesia e as classes menos favorecidas têm a palavra com a Câmara dos Lordes. A Itália prepara-se para a sua missão de latinidade. A Alemanha se organiza. A Península Ibérica é imensa oficina de trabalho e a França ensaia os passos definitivos para a sabedoria e para a beleza. A atuação do mundo espiritual proporciona à história humana a perfeita caracterização da alma coletiva dos povos. Como os indivíduos, as coletividades também voltam ao mundo pelo caminho da reencarnação. É assim que vamos encontrar antigos fenícios na Espanha e em Portugal, entregando-se de novo às suas predileções pelo mar. Na antiga Lutécia, que se transformou na famosa Paris do Ocidente, vamos achar a alma ateniense nas suas elevadas indagações filosóficas e científicas, abrindo caminhos claros ao direito dos homens e dos povos. Andemos mais um pouco e acharemos na Prússia o espírito belicoso de Esparta, cuja educação defeituosa e transviada construiu o espírito detestável do pangermanismo na Alemanha da atualidade. Atravessemos a Mancha e deparar-se-nos-á na Grã-Bretanha a edilidade romana, com a sua educação e a sua prudência, retomando de novo as rédeas perdidas do Império Romano, para beneficiar as almas que aguardaram, por tantos séculos, a sua proteção e o seu auxílio. Fim da Idade Medieval. Do plano invisível e em todos os tempos, os espíritos abnegados acompanharam a humanidade em seus dias de martírio e glorificação, lutando sempre pela paz e pelo bem de todas as criaturas. Referindo-nos, diz Cantilhão, à nobre figura de Joana d'Arc, que cumpriu elevada missão adstrita aos princípios de justiça e de fraternidade na terra, e às guerras dolorosas que assinalaram o fim da Idade Medieval, registramos aqui, que, com as conquistas tenebrosas de Gengis Khan e de Tamerlão e com a queda de Constantinopla, em 1453, que ficou para sempre em poder dos turcos, verificava-se o término da época medieval. Uma nova era despontava para a humanidade terrestre, com a assistência contínua do Cristo, cujos olhos misericordiosos acompanham a evolução dos homens, lá dos arcanos do infinito. Emanuel. Manuel Viana de Carvalho. Diz Divaldo Pereira Franco, o venerando mensageiro da paz, que em 1874, mais precisamente no dia 10 de dezembro, 70 anos depois de Allan Kardec, assinala a chegada à terra de um herói das cruzadas antigas, de um nauta das terras ensanguentadas de Saladino, de um daqueles que foram defender o túmulo vazio de Jesus, mas que, agora, volta para proclamar a indestrutibilidade do Cristo, que não necessitava de um mausoléu, porque a sua mensagem é um poema eterno da imortalidade. Manuel Viana de Carvalho reencarnou na família de Tomás Antônio de Carvalho e Josefa Viana em Icó, Ceará. Com apenas 17 anos, Viana contribui para a história das letras do Ceará através da prosa e da poesia, na Escola Militar do Ceará, na qual, juntamente com outros acadêmicos, era responsável pela redação da revista Evolução. Travando contato com a doutrina espírita, deslumbrou-se e estabeleceu na própria escola um núcleo de estudos espíritas, sendo o seu mais entusiasmado propagandista. Agigantou-se na divulgação do espiritismo, após ter se matriculado no curso superior da antiga Escola Militar da Praia Vermelha, Rio de Janeiro, em 11 de fevereiro de 1895. Ainda acadêmico da Escola Militar, foi transferido para Porto Alegre, em 1896, e ali impulsiona o movimento espírita gaúcho, trabalhando com as lideranças da cidade. Em 1898, dá início à sua produção literária, Facetas, Contos e Fantasias. Logo em seguida, publica Coloridos e Modulações. Retorna para o Rio de Janeiro e retoma as preleções no Centro da União Espírita. Em tempos nos quais o espiritismo apenas engatinhava, o poder de oratória de Viana facilmente reunia em torno de 500 pessoas, que ficavam em pé, nos pequenos auditórios, para ouvir as belezas do seu verbo inflamado. Em 1905, muda-se para Cuiabá, onde funda o Centro Espírita Cuiabano. Em 1907, retorna ao Rio de Janeiro, entra no curso de engenharia da Escola do Realengo. Torna-se orador oficial da Federação Espírita Brasileira, faz viagens a São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo e passa a colaborar com a revista Reformador.
Entre 1910 e 1911 vai para Fortaleza, cria o jornal O Combate, órgão de propaganda espírita e maçônica, funda o Centro Espírita Cearense, o jornal O Lábaro, fazendo divulgações espíritas nos jornais A República e Jornal do Ceará, o que alarma o clero local. No final de 1911, muda-se para Curitiba. Realiza conferências no Teatro Alemão, na sede da Federação Espírita do Paraná e em outras instituições. Através do Diário da Tarde publica uma série de artigos doutrinários que tiveram muita penetração. Retorna para o Rio de Janeiro em 1912. Dá início ao trabalho de unificação dos grupos espíritas, resultando na fundação da União Espírita Suburbana. Entre 1913 e 1923 sua vida é uma eterna mudança entre Rio de Janeiro, Maceió, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Pernambuco. Em 1923, segue para Recife, reorganizando os centros espíritas ali existentes, mantendo novas polêmicas com detratores do espiritismo. Posteriormente ruma para o Ceará e daí para Sergipe, onde fora designado para o comando do 28º B.C., em 1924. Nesse estado, as atividades do Major Viana também foram amplas. Foi ele que, a partir de 1914, encetou uma campanha para a criação, em todos os centros espíritas, de escolas de doutrina espírita, destinadas às crianças. Liderou, no Rio de Janeiro, uma verdadeira cruzada para a criação dessas escolas, na Federação Espírita Brasileira, FEB, no grupo Discípulos de Samuel. Em 1926, adoeceu gravemente, ficando decidido seu recolhimento ao Hospital de São Sebastião, em Salvador. Suas forças estavam periclitantes. Enfermo, a bordo do navio Íris, pede que cuidem de seu violino, companheiro inseparável. Era uma relação de amor a ponto de dedicar-lhe uma prosa. Meu violino. Suave companheiro das horas de saudade, só tu adivinhas o arcano da ânsia de infinito que me agita o pensamento. Só tu recebes compassivamente as confissões da tristeza de lutar com o tumulto das injustiças humanas, porque possuis o heroísmo da fidelidade. Dileto amigo, segue-me assim os passos no itinerário das renúncias dolorosas. E, quando chegar o ponto final, a morte, cala-te para sempre, porque aí estará terminada a tua missão de espargir consolo em muitas horas de meu acerbo exílio nas sombras deste mundo. Viana não conseguiu chegar ao destino pois, na altura de Amaralina, desencarnou a bordo. Era o dia 13 de outubro. Seu corpo foi dado à sepultura na Bahia. Da espiritualidade, Viana continua espargindo o consolo do conhecimento, inspirando o orador Divaldo Pereira Franco em sua oratória e, através psicografando os livros, à luz do Espiritismo, enfoques espíritas, médios e mediunidades, reflexões espíritas, atualidade do Espiritismo, Espiritismo e Vida, publicados pela editora Leal. Honra à mediunidade. Viana de Carvalho. Sem recorrermos à intimidade das civilizações mais recuadas do Oriente e do Ocidente, detendo-nos apenas na cultura judaico-cristã, encontraremos a presença da mediunidade em todas as épocas assinalando os seus fastos com a presença de venerandas entidades, que se encarregaram de orientar o destino dos seus governantes e do povo em geral. Moisés, inspirado pelos espíritos guias da humanidade, recebe os 10 mandamentos, que se transformaram em soberano código para os tempos do futuro até aos nossos dias, assinalando os comportamentos do homem e da mulher. Em diversas ocasiões, na grande travessia do deserto, convive com os mentores e transfere a percepção psíquica aos anciãos de Israel, enriquecendo-os com ectoplasma, a fim de que pudessem vivenciar a elevada experiência de ordem espiritual. 2 jovens, Eldad e Medad, tomados pelas vozes espirituais, profetizam e provocam ciúmes, sendo, porém, apoiados por Moisés, que afirma gostaria que todo o povo pudesse fazer como eles, confirmando-lhes a faculdade mediúnica. Todos os profetas mantiveram os mesmos vínculos com os espíritos elevados, que os guiavam, avançando no tempo em momentosas precognições que se consumaram através de ricos detalhes, que os tornaram verdadeiros mensageiros do mais alto. José, igualmente inspirado, interpretou o sonho do faraó, e se tornou ministro no Egito, auxiliando-o enquanto viveu. Daniel, mediunizado, traduziu a legenda estranha que apareceu na sala do rei Baltazar, da Babilônia, anunciando a destruição do reino,
conforme se verificou logo depois. A vinda de Jesus fez-se anunciada espiritualmente através dos séculos na condição de Messias, que viria instaurar um reino superior entre os homens da terra, e todo o seu ministério foi assinalado pelas contínuas comunicações com a erraticidade. Transfigurando-se, diante de Moisés e Elias, no Monte Tabor, inaugurou o período das futuras reuniões espíritas de materialização. Logo depois, libertou o jovem epiléptico da ação tenebrosa de um espírito imundo. Não poucas vezes dialogou com os obsessores, concitando-os a libertar aqueles que lhes padeciam as injunções dolorosas. Curou, à distância, o servo do centurião, detectando vida em pessoas consideradas mortas, como a filha da viúva de Naim e Lázaro, que trouxe de volta a lucidez da consciência, arrancando-os do estado profundo de catalepsia. Não bastassem os inúmeros testemunhos da sua mediunidade sublime, após a morte retornou inúmeras vezes, a fim de demonstrar a sobrevivência da vida ao decesso tumular, aparecendo em diferentes períodos da humanidade a homens e mulheres valorosos, para que dessem prosseguimento aos ministérios abraçados, desse modo contribuindo com o progresso próprio e o da sociedade. Médios extraordinários passaram pelos séculos convidando à reflexão e ao apostolado do bem, assinalando as suas existências com a abnegação e o devotamento, despertando mentes e corações para os deveres espirituais e o entendimento a respeito da transitoriedade da existência carnal. Malsinados uns e perseguidos outros, celebrizados diversos e glorificados alguns que passaram santificados à posteridade, enquanto expressivo número teve a existência corporal encerrada pela intolerância religiosa nas fogueiras e vitimados por outras penas cruéis, deixaram o rastro luminoso, anunciando a imortalidade do espírito, para que os seres humanos pudessem manter a esperança e a alegria nas lutas ásperas e nos testemunhos dolorosos. Com Allan Kardec, o nobre codificador do espiritismo, a mediunidade abandonou as paisagens do mito e da acusação, deixando de ser graça especial concedida a alguns ou psicopatologia lamentável, para assumir o seu papel real de ponte entre as dimensões física e espiritual, facilitando o intercâmbio entre os seres, ao tempo em que dignificou a conduta moral terrestre. A faculdade mediunidade se radica no organismo, independendo dos valores morais do indivíduo, sendo, portanto, desse ponto de vista, neutra. Nada obstante, os requisitos pessoais de cada um constituem significativo polo de atração para os espíritos que, mediante a afinidade vibratória, passam a acompanhá-lo, interferindo em seus pensamentos, palavras e atos. Em razão disso, a mediunidade impõe comportamento ético-moral dignificante, através do qual o instrumento se transforma, alterando a conduta para melhor, assim contribuindo em favor da renovação do grupo social e da humanidade em geral. Na sua condição de faculdade orgânica, está presente em todos os seres humanos em diferentes graus de desenvolvimento, sendo em uns ostensiva, enquanto que noutros muito sutil, podendo ser desdobrada através de exercícios e estudos, que lhe dilatam as possibilidades de manifestação. O estudo é, desse modo, fundamental, a fim de que sejam identificados os fenômenos de natureza anímica e liberados, facultando o intercâmbio lúcido e claro, sem interferência dos registros do inconsciente do próprio médium. Ao mesmo tempo, a educação moral é de relevância, porque oferece os instrumentos indispensáveis à sublimação espiritual no processo de vivência dos recursos que se encontram em disponibilidade. No passado, algo remoto, pitons, pitonisas, hierofantes, gurus, sibilas, arúspices, face ao atraso moral das sociedades em que viveram, não se preocupavam com os valores profundos da dignificação pessoal, embora em alguns santuários indianos, egípcios, gregos e romanos, houvesse uma seleção de qualidade em torno daqueles que apresentavam as faculdades mediúnicas, a fim de se tornarem dignos de credibilidade. Graças a Allan Kardec, que pôde mensurar os requisitos morais dos médiuns, no que diz respeito à qualidade das comunicações espirituais, eles passaram à posição de metas que devem ser alcançadas, como indispensáveis à comunicação com os espíritos superiores. Nesse processo de crescimento ético do médium, a gratuidade no exercício das faculdades de que se faz portador é relevante, porque não tem o direito de locupletar-se do esforço do seu próximo, vendendo as informações que lhe são concedidas sem qualquer tipo de cobrança, para o bem de todas as criaturas. A questão diz respeito, não apenas, à necessidade de serem gratuitas todas as suas atividades mediúnicas, ampliando-se o conceito, para que o médium evite as homenagens que agradam ao personalismo,
que exaltam os sentimentos menos edificantes, os presentes com que são comprados indiretamente, aprisionando-os nos cofres dourados do poder transitório e dos recursos endinheirados daqueles que se acostumaram a tudo resolver através do mercantilismo. Cabe ao médium manter-se em constante sintonia com os seus guias espirituais, a fim de poder servir a todo instante não somente em horas reservadas para o mister. O fenômeno mediúnico dá-se a miúde, a cada momento, desde que o intercâmbio com os espíritos, consciente ou inconscientemente, é contínuo, fez-se a sincronização mental e moral existente entre os encarnados e os desencarnados. A mediunidade, portanto, ascende de nível orgânico para emocional e comportamental, ensejando uma perfeita identificação com a recomendação de Jesus, quando propõe: sede perfeitos como o Pai Celestial é perfeito. Trabalhando a mediunidade gloriosa através da dedicação e do desinteresse pelas questões materiais e retribuições humanas, elogios, demonstrações de reconhecimento, honrarias terrestres, destaques na comunidade, o servidor torna-se credor da assistência dos espíritos nobres que trabalham em favor da humanidade. O sofrimento, a solidão, a incompreensão que experimenta, portanto, ainda são os caminhos e métodos mais valiosos para conduzir o medianeiro à interiorização, à vivência dos postulados do amor e da caridade, sintonizando melhor com os ideais do bem e conseguindo, a passo e passo, a felicidade do mediunato, que lhe deve constituir meta a alcançar. Terrorismo de natureza mediúnica. Viana de Carvalho. Sutilmente vai-se popularizando uma forma lamentável de revelação mediúnica, valorizando as questões perturbadoras que devem receber tratamento especial, ao invés de divulgação popularesca de caráter apocalíptico. Existe um atavismo no comportamento humano em torno do Deus-temor que Jesus desmistificou, demonstrando que o Pai é todo amor, e que o Espiritismo confirma através das suas excelentes propostas filosóficas e ético-morais, que deve ser examinado com imparcialidade. Doutrina fundamentada em fatos, estudada pela razão e lógica, não admite em suas formulações esclarecedoras quaisquer tipos de superstições que lhe tisnariam a limpidez dos conteúdos relevantes, muito menos ameaças que a imponham pelo temor, como é habitual em outros segmentos religiosos. Durante alguns milênios o medo fez parte da divulgação do bem, impondo vinganças celestes e desgraças a todos aqueles que discrepassem dos seus postulados, castrando a liberdade de pensamento e submetendo ao tacão da ignorância e do primitivismo cultural as mentes mais lúcidas e avançadas. O Espiritismo é ciência que investiga e somente considera aquilo que pode ser confirmado em laboratório, que tenha caráter de revelação universal, portanto, sempre livre para aceitação ou não por aqueles que buscam conhecer-lhe os ensinamentos. Igualmente é filosofia que esclarece e jamais apavora, explicando através da lei de causa e efeito quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, quais são as razões das penas e das amarguras humanas. De igual maneira, a sua ética moral é totalmente fundamentada nos ensinamentos de Jesus, conforme ele os enunciou e os viveu, proporcionando a religiosidade que integra a criatura na ternura do seu Criador, sendo de simples e fácil formulação. Jamais se utiliza das tradições míticas greco-romanas, quais as das Parcas, sempre tecendo tragédias para os seres humanos ou outras quaisquer remanescentes das religiões ortodoxas decadentes, algumas das quais hoje estão reformuladas na apresentação, mantendo, porém, os mesmos conteúdos ameaçadores. De maneira sistemática e contínua, vêm se tornando comuns algumas pseudo-revelações atemorizantes, substituindo as figuras mitológicas de Satanás, do diabo, do inferno, do purgatório, por dragões, organizações demoníacas, regiões punitivas atemorizantes, em detrimento do amor e da misericórdia de Deus que vigem em toda parte. Certamente existem personificações do mal além das fronteiras físicas, que se comprazem em afligir as criaturas descuidadas, assim como lugares de purificação depois das fronteiras de cinza do corpo somático, todos, no entanto, transitórios, como ensaios para a aprendizagem do bem e sua fixação nos painéis da mente e do comportamento. O Espiritismo ressuscita a esperança e amplia os horizontes do conhecimento exatamente para facultar ao ser humano um entendimento a respeito da vida e de como comportar-se dignamente ante das situações dolorosas. As suas revelações objetivam esclarecer as mentes, retirando a névoa da ignorância que ainda permanece impedindo o discernimento de muitas pessoas em torno dos objetivos essenciais da existência carnal.
Da mesma forma como não se deve enganar os candidatos ao estudo espírita, a respeito das regiões celestes que o aguardam, desbordando em fantasias infantis, não é correto derrapar nas ameaças em torno de fetiches, magias e soluções miraculosas para os problemas humanos, recorrendo-se ao animismo africanista, de diversos povos e às suas superstições. No passado, em pleno período medieval, as crenças em torno dos fenômenos mediúnicos revestiam-se de místicas e de cerimônias cabalísticas, propondo a libertação dos incautos e perversos das situações perniciosas em que transitavam. O Espiritismo, iluminando as trevas que permanecem dominando incontáveis mentes, desvela o futuro que a todos aguarda, rico de bênçãos e de oportunidades de crescimento intelecto-moral, oferecendo os instrumentos hábeis para o êxito em todos os cometimentos. A sua psicologia é fértil de lições libertadoras dos conflitos que remanescem das existências passadas, de terapêuticas especiais para o enfrentamento com os adversários espirituais que procedem do ontem perturbador, de recursos simples e de fácil aplicação. A simples mudança mental para melhor proporciona ao indivíduo a conquista do equilíbrio perdido, facultando-lhe a adoção de comportamentos saudáveis que se encontram exarados em O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Verdadeiro tratado de eficiente psicoterapia ao alcance de todos que se interessem pela conquista da saúde integral e da alegria de viver. Após a façanha de haver matado a morte, o conhecimento do Espiritismo faculta a perfeita integração da criatura com a sociedade, vivendo de maneira harmônica em todo momento, onde quer que se encontre, liberada de receios injustificáveis e sintonizada com as bênçãos que defluem da misericórdia divina. A mediunidade, desse modo, a serviço de Jesus é veículo de luz, de seriedade, dignificando o seu instrumento e enriquecendo de esperança e de felicidade todos aqueles que se lhe acercam. Jamais a mediunidade séria estará a serviço dos espíritos zombeteiros, vulgares, críticos contumazes de tudo e de todos que não anuem com as suas informações vulgares, devendo tornar-se instrumento de conforto moral e de instrução grave, trabalhando a construção de mulheres e de homens sérios que se fascinem com o espiritismo e tornem as suas existências úteis e enobrecidas. Esses espíritos burlões e pseudo-sábios devem ser esclarecidos e orientados à mudança de comportamento, depois de demonstrado que não lhes obedecemos, nem lhes aceitamos as sugestões doentias, mentirosas e apavorantes com as histórias infantis sobre as catástrofes que sempre existiram, com as informações sobre o fim do mundo, com as tramas intérminas a que se entregam para seduzir e conduzir os ingênuos que se lhes submetem facilmente. O conhecimento real do Espiritismo é o antídoto para essa onda de revelações atemorizantes, que se espalha como um bafio pestilencial, tentando mesclar-se aos paradigmas espíritas que demonstraram desde o seu surgimento a legitimidade de que são portadores, confirmando o Consolador que Jesus prometeu aos seus discípulos e se materializou na incomparável doutrina. Ante informações mediúnicas desastrosas ou sublimes, um método eficaz existe para a avaliação correta em torno da sua legitimidade, que é a universalidade do ensino, conforme estabeleceu o preclaro codificador. Desse modo, utilizando-se da caridade como guia, da oração como instrumento de iluminação e do conhecimento como recurso de libertação, os adeptos sinceros do Espiritismo não se devem deixar influenciar pelo moderno terrorismo de natureza mediúnica, encarregado de amedrontar, quando o objetivo máximo da doutrina é libertar os seus adeptos, a fim de os tornar felizes. Reflexões oportunas, pelo Espírito Manuel Viana de Carvalho. A sociedade terrestre alcançou, na atualidade, os mais altos níveis de ciência e tecnologia, decifrando inúmeros enigmas do macro ao microcosmo. As doutrinas médicas vêm conseguindo debelar enfermidades pandêmicas destruidoras de milhões de vidas, enquanto a tecnologia de ponta elimina as distâncias, facilita as comunicações e a locomoção, ensejando melhor compreensão das culturas diversas e mais fácil aprendizagem sobre as avançadas aquisições da inteligência. Pântanos e desertos têm sido transformados em jardim e pomares que embelezam a terra e facilitam o convívio humano. Nada obstante, o ser contemporâneo encontra-se faminto de luz espiritual, de amor fraternal e de paz interior. Em consequência, aumentam os índices de criminalidade, do abandono, do desrespeito aos direitos humanos, das massas em revoluções contínuas, inquietas e dominadas por sofrimentos inenarráveis punidas com severidade, assim como alarmantes desmandos morais, sociais, religiosos, políticos e administrativos. Homens e mulheres que assumiram a responsabilidade pela condução dos povos, com exceções consideráveis, arruinam as nações que governam dominados pelo egoísmo,
pelas ambições desmedidas que os induzem a condutas reprocháveis e criminosas, constituindo-se exemplos de malversação dos recursos públicos mediante comportamentos vergonhosos. Os vícios campeiam ao lado da violência urbana, que culmina em revoluções coletivas, tentando desapear do poder governos arbitrários que os usurpam, e pretendem neles eternizar-se, inescrupulosos e servis às paixões subalternas que os dominam. Isto, naturalmente, como resultado da perda da identidade moral em torno da responsabilidade pessoal, da desconsideração aos princípios ético-morais que devem viger no indivíduo, tanto quanto na sociedade. Falhando, no primeiro, inevitavelmente desaparece na segunda. Vive-se o momento de inadiável necessidade de retornar-se aos valores estabelecidos pela cultura, pela civilização, pelo Evangelho de Jesus, o mais extraordinário código de ética da humanidade em todos os tempos, a fim de construir-se um mundo melhor, iniciando-se no cidadão transformado pelo bem. Nenhuma legislação terrestre pode alcançar esse mister, porque é da natureza íntima de cada um, intransferível, já que nada de fora pode alterar a consciência e o comportamento interior do ser humano. Somente o esclarecimento em torno de suas responsabilidades morais e sociais, particularmente as que dizem respeito à sua realidade de espírito imortal, pode realizar o processo de transformação interior para melhor, como clara consciência do que lhe cabe realizar como dever, a fim de fruir dos decorrentes direitos que lhe dizem respeito. O ser humano ainda permanece um enigma para ele próprio, mas somente através da introspecção orientada com segurança conseguirá decifrar-se por conhecer-se na intimidade, nas raízes existenciais do imenso caminho reencarnacionista, propondo-se à autoiluminação e ao serviço de solidariedade em relação ao seu próximo. Um ser iluminado é um campeão de conquistas valiosas, que se transforma em farol humano apontando as penedias no oceano existencial. Para lográ-lo, torna-se impostergável o dever de trabalhar-se intimamente, a fim de descobrir-se, identificando de onde vem, para onde vai e qual o sentido objetivo que lhe deve direcionar o comportamento, a fim de prosseguir no rumo da imortalidade vitoriosa. O Espiritismo é a ciência ainda não conhecida quanto deveria, que dispõe dos mais seguros instrumentos que facultam a análise e o autoconhecimento humano, aliada a uma filosofia otimista, rica de elucidações profundas que desaguam nos luminosos conceitos de ordem moral de efeito religioso. O seu estudo consciente e sério liberta o ser humano da ignorância em torno da existência, enquanto o enriquece de sabedoria, a fim de conduzir-se com segurança, experimentando a plenitude, meta de toda a existência. Conhecê-lo profundamente é o grande desafio que a todos aguarda. Desse modo, aos militares espíritas, que são educados na severa disciplina dos códigos legais, para servir à pátria, cabe a grande tarefa de aliar os conhecimentos da estratégia bélica e daquela outra pacífica, as lições do embaixador da paz no mundo, que veio para servir e doou-se, tornando-se exemplo do mesmo, os inolvidáveis servidores Maurício e a sua legião tebana, que matar, mesmo quando legalmente, é um crime perante as leis cósmicas, sendo mais importante salvar e pacificar para melhor conquistar aquele que se lhe torna inimigo. Todo inimigo é alguém que perdeu o endereço de si mesmo, e, por consequência, teme os outros, deles fugindo através do conflito da agressividade mental, emocional, política e social. A compaixão para com ele e a educação para com todos são os recursos psicoterapêuticos mais valiosos, a fim de dar-lhes sentido e significado psicológico e espiritual à existência que atravessa a noite escura da alma, perdidos em si mesmos. Congratulando-nos com os companheiros de lutas terrestres e servidores militares pelo transcurso do 70º aniversário da Cruzada dos Militares Espíritas, exoro o amparo e as bênçãos de Jesus para todos nós, de ambos os planos da vida, o companheiro e amigo de lides espíritas e militares. Manuel Viana de Carvalho. Psicografia de Divaldo Pereira Franco, na tarde de 12 de maio de 2014, na cidade de Bruxelas, Bélgica. Obra insuperável. Numa rápida evocação em torno dos grandiosos legados da cultura e da civilização do passado, são encontradas as notáveis obras do pensamento humano, orientando a criatura terrestre. Desde o Código de Hammurabi, assinalando as diretrizes morais e legais para a sociedade, fomos honrados com as obras monumentais que dignificam a humanidade, e que verteram do alto como sinfonia de bênçãos, a fim de que a vida pudesse receber o respeito e a consideração de que se faz credora. A Índia gloriosa de há mais de 6.000 anos, transferiu para todos os séculos o Vedanta,
reunindo livros de transcendentes informações sobre a imortalidade, a ética, os deveres morais e sociais. O Egito liberou da intimidade dos seus santuários o livro dos mortos, despertando as criaturas para a sobrevivência do espírito, e, por consequência, os códigos morais para a continuidade da vida. Das reflexões profundas e místicas dos santos do Tibete, a sociedade herdou o livro tibetano dos mortos, orientando os seres humanos para a conquista da plenitude. A Pérsia multimilenária, fascinada pela realidade do espírito, ofertou aos tempos do futuro o Zendavesta, enriquecendo as criaturas com as bases morais para discernir o bem do mal, o seu futuro imortal. A China contribuiu com a doutrina de Fo-Hai. Mais tarde, Confúcio, através dos Analectos, convocou as mentes e os corações a reflexões em torno do cidadão, da família, da sociedade, do dever. Todo o Oriente fez-se um tesouro de incomparável riqueza, brindando a história com a luz da sabedoria, da perfeição, na incansável busca do Nirvana, da plenitude. Israel, caracterizada pelos profetas, assassinados uns e homenageados outros, seus reis poetas e sábios, compôs a Bíblia, reunindo a história do seu povo em relação a outros povos e nações, compondo hinos de extraordinária beleza, como nos Salmos, no Cântico dos Cânticos ou no inolvidável Sermão da Montanha cantado por Jesus inscrito em o Novo Testamento. Toda a história da vida de Jesus é a saga da autoconquista, da superação das paixões asselvajadas, do primarismo do Espírito, desvelando o reino dos céus adormecido no imo de cada um, tornando-se o guia seguro para todos os séculos. Depois de Jesus, e mesmo um pouco antes, o pensamento ocidental, através dos insuperáveis filósofos gregos e mais tarde os romanos, a ética e a moral, a política e a arte, a lógica e a razão desenharam as mais belas páginas de eloquente sabedoria para o bem do ser humano e da sociedade. Posteriormente, os céus prosseguiram enviando à Terra os seus embaixadores através da escola neoplatônica de Alexandria, da patrística e de outros grupos, ofertando as profundas contribuições para a conquista da felicidade. Século a século repontaram os inspirados e os santos, os pensadores e os artistas, contribuindo de forma sublime com as belas mensagens de vida e de amor, nem sempre aproveitadas pela humanidade. Obras memoráveis apareceram, fascinaram os tempos em que floresceram, cedendo lugar a outras que foram sucedidas por mais outras, confirmando o amor de Deus pelos seus filhos, a fim de que nunca faltasse a luz do conhecimento nem a magia da arte para tornar ditosa a existência humana. A ciência e a tecnologia, incipientes, a princípio, atingem hoje a glória estelar, guindando o ser humano ao macrocosmo e permitindo-lhe penetrar no microcosmo, de forma que pode solucionar inúmeros enigmas do universo e equacionar muitos dos desafios existenciais. Nada obstante, o ser humano, tendo permanecido, feitas algumas exceções, em sombras e violência, em angústias e medos, foi honrado pelos céus com a reencarnação de Allan Kardec, no século XIX, o missionário do futuro, a fim de que codificasse o Livro dos Espíritos, a obra mais monumental que a humanidade jamais compulsou, pelo fato de repetir o Evangelho de Jesus e sintetizar os grandiosos livros que chegaram antes do seu advento. Respondendo a todas as questões do pensamento com lógica e razão, completando e indo além das honrosas conquistas da ciência, proporciona mais eficiente aplicação dos seus postulados no dia a dia das existências. Superando a teologia ancestral, inicia a sua gloriosa síntese com Deus e encerra a sua excelsa mensagem com as esperanças e consolações, após dirimir todas as dúvidas existentes, iluminando as sombras da ignorância cultural. Granítico, na sua estrutura, vem resistindo aos avanços do conhecimento e permanecerá incorruptível e insuperado diante das avançadas conquistas da atualidade. Estudá-lo, para melhor esculpi-lo no imo, é dever de todos aqueles que anelam pela conquista da plenitude. Divulgá-lo por todos os meios ao alcance, constitui compromisso inadiável por todos aqueles que se iluminaram com a constelação estelar das luzes de que se faz portador. Respeitá-lo, mediante o estudo sério e digno, é a maneira de agradecer-lhe a existência durante estes 150 anos desde a sua publicação, libertando consciências e consolando corações. Agradecidos a todas as obras missionárias da humanidade, aos apóstolos e aos embaixadores do Cristo que têm trabalhado pela dignificação humana, somos reconhecidos especialmente a Allan Kardec, o preclaro codificador do Espiritismo que nos ofertou o Livro dos Espíritos, esse monólito indivisível que se vem tornando a base do conhecimento dos céus para a humanidade de todos os tempos do futuro.
ante o príncipe da paz. Antes dele, numerosos conquistadores passaram em nome da paz na terra. Ramsés II, adorado como um deus, marcou o pináculo da civilização egípcia, derrotando hititas e sírios, mas deixou no próprio rastro o pranto com que as viúvas e os órfãos lhe amaldiçoaram a vida. Sardanapalo, o protetor das artes, saqueou Tebas e guerreou Babilônia, sequioso de chacina. Entretanto, assediado em Nínive, precipitou-se, infeliz, com todos os seus tesouros, numa fogueira extensa. Dário I, o grande rei da Pérsia, ampliou o seu império, espalhando ruínas, todavia, retirou-se do mundo numa torrente de intriga e ódio. Alexandre Magno, o condutor dos macedônios, senhoreou vários povos, à custa de sangue, contudo, expirou ainda jovem, legando vasto espólio à cupidez de seus generais. Aníbal, o famoso cartaginês, humilhou espanhóis e gauleses, cruzando os Alpes para vencer o exército romano, mas, em seguida a largas exibições de autoridade, roído de amargura e desconfiança, desertou da própria luta, através do suicídio. Todos desfilaram, usando opressão e rapina, guerrilheiros e mercenários, azorragues e lanças, carros e catapultas, veneno e punhal, acreditando-se missionários do progresso e da concórdia, da unificação e da cultura, quando mais não eram que tiranos da evolução, enfeitados de pedrarias e sedentos de sangue humano. Ele, porém, o príncipe da paz, que nascerá na manjedoura, passou entre os homens, sem distintivos e sem palácios, sem ouro e sem legiões. Seu reinado foi a revelação do amor entre os simples. Suas armas foram, em todos os dias, a bondade e o perdão. Seu diadema foi a coroa de espinhos. Seu salário foi a morte afrontosa entre malfeitores. Por insígnia de poder, ofertou-se-lhe uma cana à guisa de cetro. E, por trono de realeza teve a cruz de sacrifício, que converteu na espada do mal, a ensarilhar-se para sempre no alto de um monte, como a dizer-nos que apenas no esquecimento voluntário das exigências de nosso eu, pelo engrandecimento constante do bem de todos é que poderemos atingir a senda do luminoso reino de Deus. É por isso que, volvidos quase 20 séculos, ao recordar-lhe a suprema renúncia, saudamo-lo em profunda reverência, ainda hoje. Ave Cristo! Os que aspiram vencer a treva e a animalidade em si mesmos, a favor da verdadeira paz sobre a terra, te glorificam e te saúdam. Viana de Carvalho. Esperança. Viana de Carvalho. Se a noite o surpreendeu de coração ferido ou de cérebro azorragado por amargos arrependimentos, não se renda à dor que lhe parece irremediável. Enquanto a sombra se estende ao longo do caminho, e a ventania sopra, qual lamentoso grito de angústia, fite as estrelas que cintilam nas alturas e siga adiante, ao encontro do novo dia. Não pode. Tremem-lhe os pés sob o fardo da aflição? Enrijeceram-se-lhe as fibras da alma e não consegue nutrir um novo sonho? Erga uma prece à esperança, o gênio da luz que nos permite antever o porvir imenso. Recolhasse a oração e ela virá, doce e infatigável enfermeira, balsamizar-lhe as chagas interiores e sustentar-lhe as energias semi-mortas. Atenda-lhe o apelo carinhoso e prossiga sem desfalecimento. Não embote o entorpecente elixir da inércia ou o fel corrosivo do sofrimento. Aceite as sugestões do gênio amigo e reflita. Sentirá no próprio coração dores maiores que a sua, os pavores dos grandes infelizes, as úlceras cancerosas de milhões que, até agora, você não conseguirá ver. Então, inefável consolo baixará do céu sobre a sua dor, aquietando-lhe a ânsia. Inexprimíveis sentimentos desabrocharão em seu espírito, e seus braços se abrirão para acolher as ignoradas mágoas dos seres mais humildes da terra. Nem todos sabem avaliar essa virtude celeste. Muitos a transformam em vinagre de impaciência ou em tortura mortal, convertendo-lhe a bênção em estilete da enfermidade. Felizes, porém, daqueles que lhe guardam a sublime claridade no imo do espírito, porque verão a sabedoria do tempo, adquirindo com a vida a ciência da paz. Espera. Diz a noite, o dia voltará. Espera. Clama a semente, o fruto não tarda. Espera. Anuncia a justiça, e tudo recomporei. Bem-aventurados, pois, quantos no mundo sabem aprender, servir e esperar. Comentários finais.
Um verdadeiro apóstolo do Espiritismo foi Viana de Carvalho, hoje um dos maiores influenciadores do Espiritismo no Brasil. Notável e venerando, segue trabalhando inesgotável, assim nos oferecendo a todos exemplo de trabalho digno que compete a todo cristão, especialmente na conquista da reforma íntima. Nascer, morrer, renascer, ainda progredir, tal é a lei. Base bibliográfica. A Caminho da Luz, Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 19, As Cruzadas e o Fim da Idade Média. Klein Filho, Luciano. O Tribuno de Icó. Niterói, Rio de Janeiro, de La Chatre, 1999. E Cajazeiras, Francisco. Palavras de Viana de Carvalho. Fortaleza, CE, FEEC, 1995. A Mensagem Eterna de Viana de Carvalho. São Paulo, SP e DPL, 2002. Divaldo Franco. Notícias. Feparana. Honra à mediunidade, Espírito Viana de Carvalho, Médium Divaldo Pereira Franco, página psicografada pelo Médium Divaldo P. Franco, no dia 5 de junho de 2001, em Paris, França. Terrorismo de natureza mediúnica, Espírito Viana de Carvalho, Médium Divaldo Pereira Franco, página psicografada pelo Médium Divaldo Pereira Franco no dia 7 de dezembro de 2009, durante o período de realização do 17º Congresso Espírita Nacional, em Calpe, Espanha. Reflexões oportunas, pelo Espírito Manuel Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco, na tarde de 12 de maio de 2014, na cidade de Bruxelas, Bélgica. Espiritismo e Vida, Espírito Viana de Carvalho, Médium Divaldo Pereira Franco, capítulo 21, Obra Insuperável. Comandos do Amor, autores diversos, Espírito Viana de Carvalho, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 1, Ante o Príncipe da Paz. Falando à Terra, autores diversos, Espírito Viana de Carvalho, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 40, Esperança.